O cérebro da criança é a matéria mais nobre do universo, porque tem a potencialidade de desenvolver-se em qualquer coisa que o indivíduo quiser. E a preparação de um cérebro saudável começa muito antes do nascimento. Hoje a nossa conversa é sobre o pré-natal e o cérebro do bebê. O nosso convidado muito especial é o Dr. Edson Lucena, obstetra, especialista em medicina fetal, professor da Universidade Federal do Ceará. E a partir de agora nós estamos em Conexão Neural. Edson, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal Conexão Neural, sempre discutindo neurociência, e é um prazer muito grande. O Edson, além de um médico muito reconhecido na área, para mim pessoalmente é um mentor, mesmo que ele esteja sabendo disso agora, uma pessoa em quem a gente se espelha bastante aí na construção da carreira. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eduardo, muito obrigado pelo convite. Eu acompanho os seus programas. Estar discutindo, se dispondo a discutir alguns aspectos relacionados à assistência pré-natal e também, quem sabe, a assistência ao parto e o desenvolvimento cerebral das crianças, eu acho que é um tema extremamente palpitante e com certeza nós chegaremos em alguns pontos bem interessantes. Isso, porque a preparação para a saúde da criança como um todo envolve a saúde do cérebro. E é verdade que essa preparação ela começa antes até da concepção. O ideal seria que o casal viesse aqui no complexo materno-fetal onde a gente se encontra antes mesmo de engravidar? Eu acho que esse é o sonho de todo obstetra. Seria nós podermos planejar uma gestação. Existe uma série de intervenções que podem ser feitas pré-concepcionalmente que mudam radicalmente o resultado e os desfechos maternos e perinatais. E, sem sombra de dúvida, vai ter uma interferência bem importante no desenvolvimento dessas crianças. Em um campo que é comum à nossa atuação, por exemplo, nas malformações do sistema nervoso, tem o importantíssimo uso do ácido fólico, não é isso? Perfeito. Os defeitos abertos de tubo neural, reconhecidamente, eles têm uma associação com uma deficiência de uma vitamina, que é o ácido fólico. Então, para as mulheres em geral, idealmente, pelo menos um mês antes de liberar para engravidar, elas precisam fazer uma reposição adequada de ácido fólico. É uma reposição numa quantidade relativamente pequena. Mas existe um grupo de mulheres que precisa de uma atenção especial. São aquelas que já tiveram um bebê com algum comprometimento prévio, ou que sejam portadoras de diabetes, ou que usem alguma medicação anticonvulsivante, ou que tenham alguma patologia neurológica, porque essas, por apresentarem uma frequência maior de defeitos de tubo neural, necessitam de uma intervenção pelo menos 3 meses antes e numa dose 10 vezes maior. Ou seja, todo o aconselhamento pré-concepcional terá interferência quando a gente fala, por enquanto, somente nas alterações de formação. Isso realmente é um assunto comum entre a medicina fetal e a neurocirurgia pediátrica, e para nós é um assunto muito, a gente guarda com muito carinho, porque ano passado, 2 colegas nossos, neurocirurgiões pediátricos, o Kemel Gottman, meu querido amigo da Colômbia, e o Adrian Cáceres, da Costa Rica, conseguiram, junto à Organização Mundial de Saúde, emitir uma resolução da OMS recomendando a fortificação de alimentos com ácido fólico em todo o mundo. No Brasil isso já acontece, mas agora há uma resolução da Organização Mundial de Saúde recomendando que isso seja feito no mundo todo. Agora, Edson, eu sempre pergunto para os nossos convidados, felizmente a gente tem tido a honra de ter grandes profissionais aqui no canal, como foi que você escolheu essa área tão nobre, tão específica aí da medicina fetal? É um caminho que não tem uma explicação específica. Primeiro eu fiz uma especialidade pensando em voltar para o meu interior. Puxa vida! Era uma especialidade que eu não queria tratar exclusivamente de doença.
E eu gostaria de, ao voltar para o interior, eu tivesse a oportunidade de promover saúde. E a obstetrícia, ela possibilita isso. A obstetrícia é a ginecologia, mas especificamente a obstetrícia. Então você lida com vida, que já é algo diferente de boa parte das outras especialidades, no sentido de não focar exclusivamente na doença. Então, as nossas ações devem ser voltadas a prevenir doenças e ter o melhor desfecho possível no nascimento do bebê. Então, isso me encantou. Então, eu disse, eu vou voltar para o meu interior e eu vou propiciar, de onde eu saí, promoção de saúde. No decorrer da formação de obstetra, me foi apresentado a possibilidade de desvendar um outro mundo, um mundo que teoricamente era escuro, através da ultrassonografia. Foi quando o feto foi alçado à condição de paciente. E ali a gente viu uma perspectiva que aí não dava mais para voltar para o interior, a gente tinha que estar num centro maior para que a gente pudesse ajudar outras mulheres, não só naquela da promoção de saúde, mas aquelas que tivessem algum problema, em melhorar os desfechos das suas crianças. Puxa vida, que explicação bonita, e o nosso agradecimento, nosso abraço ao Brejo Santo por ter nos cedido esse grande médico. E é óbvio que com esse tema, com esse assunto, a gente poderia ficar horas aqui conversando. Mas eu vou te pedir para sintetizar quais são as principais linhas de um pré-natal saudável. Eu costumo dizer para os meus alunos que o pré-natal se assemelha a um jogo de encaixe. Eu tenho em várias semanas algumas caixinhas que precisam ser colocadas no momento certo, no canto certo, para que eu tenha o melhor resultado. Se nós pensarmos exclusivamente no cérebro fetal, e aí a gente poderia dividir em grandes grupos, como as alterações de formação, a prematuridade, que talvez seja o principal impacto que o obstetra possa trazer no sentido de reduzir as complicações depois do parto. E na assistência ao parto, reduzir os desfechos negativos relacionados à anóxia intraparto e perinatal, configuram os três pilares quando eu penso exclusivamente no pré-natal e o aspecto cerebral dessas crianças. De forma geral, são orientações que visam reduzir os problemas de alguma doença crônica, permitir suplementações que reduzam a frequência de trabalho de parto prematuro e também, principalmente, dos distúrbios hipertensivos. Para você ter uma noção, os distúrbios hipertensivos representam hoje a causa de 30% das mortes maternas. É a principal causa de morte materna no Brasil, é a segunda no mundo. Mas é responsável por 35% de todos os bebês prematuros. Então, se eu consigo reduzir a frequência de hipertensão, eu reduzo dois desfechos extremamente importantes: morte materna, prematuridade, e automaticamente, com a prematuridade, eu reduzo alguns problemas cerebrais de ordem perinatal. E a redução da frequência dos distúrbios hipertensivos, ele é teoricamente relativamente simples. Uma história clínica, um aparelho de verificar a pressão e 2 medicações para diminuir a frequência desse problema, eu reduziria 85% dos casos de pré-eclâmpsia e automaticamente dos outros desfechos. Então, a nossa missão, nesse instante, e a gente tinha conversado recentemente sobre isso na faculdade, é a forma da gente chegar à população maior possível de cuidadores para que eles implementem medidas básicas para reduzir principalmente a hipertensão, porque eu reduziria a morte materna e reduziria a prematuridade, que é a principal causa de morte infantil atualmente. Isso é um impacto muito grande na saúde pública também, não é? E eu costumo dizer que nós que lidamos com o cérebro da criança, neurocirurgiões pediátricos, neuropediatras,
A gente precisa acompanhar o que vocês fizeram nas últimas décadas, vocês elevaram muito o sarrafo. Porque o bebê prematuro, com cada vez menos idade gestacional, ele consegue sobreviver. E a gente tem que prestar os cuidados ao cérebro dele para que ele aproveite justamente essa oportunidade que não tinha antes, né? Então isso é muito importante. Agora, para a gente chegar nesse grau de especialização de lidar com a medicina fetal, a doença hipertensiva, a assistência ao parto de alto risco, a gente tem muitos estudantes na audiência do nosso canal, muitos residentes. Como é o caminho da formação? Como é que eu tenho que fazer a partir do curso médico para ter essa trajetória? Na maioria das escolas, o aluno vai ser apresentado, a depender da grade curricular, entre o 4º e o 7º semestre, com a disciplina de obstetrícia, ou ações básicas de saúde ou de cuidado da gestante, em alguns locais módulos de desenvolvimento e crescimento. É quando você tem o primeiro contato com a gestante propriamente dita. E essa gestante, esse cuidado, é importante que os colegas saibam que a grande maioria da gestante é sadia. 85% das grávidas são sadias. E, eventualmente, quando você está na faculdade, você se impressiona muito com as doenças. E você não se liga muito na promoção de saúde. Mas, enfim, teve o primeiro contato com a obstetrícia, dependendo do formato de cada curso. No internato, você tem novamente um outro contato no rodízio que faz junto com a obstetrícia e a pediatria, né, a saúde materno-infantil. E aí nós temos que cumprir uma residência básica de 3 anos. Então, todo médico obstetra e ginecologista, ele faz 6 anos de faculdade e 3 anos de residência. Formação longa. Formação longa. Se ele quiser fazer uma subespecialidade, e aí a gente inclui a medicina fetal, é 1 ano adicional. Se ele quiser se especializar para garantir o maior cuidado na parte de ultrassonografia, mais 1 ano. Então, um fetólogo ele leva no mínimo 10 anos para estar pronto. Proporcional à responsabilidade que lhe cabe. E aí a gente entra nessa parte dos ultrassons, né, que revolucionaram o cuidado aí com o ser humano em formação. Como é a sistematização dos ultrassons ao longo da gestação? O mínimo necessário. A gente costuma dizer que existem 2 obstetrícias, uma antes e uma depois da ultrassonografia. Então, a ultrassonografia propiciou que a gente entendesse o feto como paciente, entendesse a inter-relação dele com a mãe, pesquisasse se ele está recebendo adequadamente todos os nutrientes e toda a sua oxigenação, avaliasse adequadamente a sua formação e definisse qual era o melhor momento para o parto. De uma forma geral, nós precisamos de, no mínimo, 3 ultrassonografias. Uma primeira ultrassonografia realizada entre 11 e 14 semanas, que nós chamamos de ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Nessa ultrassonografia já se tem uma avaliação adequada de toda a formação fetal, e aqui já chama a atenção, é possível já nesse estágio fazer uma suspeita, por exemplo, de mielomeningocele. Nessa mesma ultrassonografia, nós datamos adequadamente a gestação. Quando a gente diz datar adequadamente, é acertar a idade gestacional, e aí automaticamente a gente reduz as intervenções precoce no final da gestação, reduzindo a prematuridade. E a gente pode, nesse exame, predizer pré-eclâmpsia, identificar as mulheres que são de risco, para que a gente tenha uma intervenção nesse sentido. Existe uma segunda ultrassonografia morfológica, que é feita entre 20 e 24 semanas. É um exame complementar ao primeiro. Nós fazemos uma nova avaliação de toda a formação, avaliação de polo cefálico, de toda a face, de tórax, de abdômen, de coluna, de membros. E a enorme maioria das alterações de formação, independente do órgão,
podem ser identificados através da ultrassonografia. Nesse mesmo exame, nós repetimos a avaliação para saber se ela tem risco de desenvolvimento de hipertensão na gestação e medimos o colo do útero para saber se ela tem alguma predisposição para trabalho de parto prematuro. Então perceba que já nas avaliações ultrassonográficas a nossa preocupação também é rastreamento de hipertensão e rastreamento de prematuridade, porque são as duas patologias que pioram sensivelmente os desfechos maternos e perinatais. E um terceiro exame, que é uma ecocardiografia fetal. Existe uma frequência relativamente grande de alterações de formação do coração do feto que eventualmente passam despercebidos na ultrassonografia do primeiro, na ultrassonografia do segundo, e que o cardiologista pediátrico pode dar um diagnóstico e pode modificar o desfecho daquela criança. Então, em suma, são 3 exames que garantem que a gente tenha um bom acompanhamento pré-natal. Certo. E nesse primeiro já é possível ver hidrocefalia? Só se for um quadro muito grave, mas os defeitos abertos de tubo neural, tipo anencefalia, acrania, já é possível de ser identificado. Uma avaliação da translucência nucal intracraniana é possível suspeitar a meningomielocele. Como a gente não tem a formação completa ainda da visualização da coluna, a gente pode suspeitar desse defeito de coluna na ultrassonografia de primeiro trimestre. E aqueles sinais cranianos associados à mielomeningocele, conhecidos aí, sinal do limão, que é o crânio como se fosse colabado, murcho, porque o líquido vazou pela mielomeningocele, o sinal da banana, que é o cerebelo apertado ali na fossa posterior, justamente porque a fossa posterior é restrita, um conflito ali de continente e conteúdo. A partir de quando que eu vejo? Normalmente a gente consegue ver esses achados depois da 16ª semana. A gente não consegue uma avaliação adequada de cerebelo no primeiro trimestre e ainda não tem uma deformação da calota craniana formando o formato de limão, né? A partir de 16 semanas a gente tem isso muito visível, ou seja, o diagnóstico pode ser muito precoce se eu tenho essa avaliação. E a gente vai falar daqui a pouquinho da cirurgia materno-fetal, a correção intraútero da mielomeningocele, que revolucionou o tratamento dessa malformação. Ela depende do diagnóstico precoce, então por isso que é tão importante esse acompanhamento. Agora, uma outra característica aqui do nosso canal é que a gente não foge muito de assunto polêmico, não. Então eu queria tirar uma dúvida com você sobre via de parto, que é um assunto muito discutido no mundo todo, aqui no Brasil também. E é verdade que a porcentagem de parto cesáreo aqui no Brasil ela é muito mais alta do que em outros países? Muito. O Brasil já foi campeão muitas vezes de futebol e ele é há muito tempo campeão também do número de cesáreas, tá? E aí a gente remete a uma série de condições que acabaram levando a isso, né? Nós tivemos a hospitalização na década de 40 da assistência ao parto, mas depois houve uma fragilidade na qualidade da assistência, o que acabou levando boa parte das mulheres a não querer se submeter àquele tipo de assistência e fez com que houvesse uma elevação muito grande da frequência de cesárea. O modelo assistencial também propiciou isso, acabou ficando muito focado num profissional específico e que ele acaba não dando conta sozinho de toda essa assistência. Nós estamos passando por um momento, um movimento de retomada do parto vaginal. Mas para isso a gente vai ter que ter toda uma mudança cultural pelo que aconteceu no passado. Então, eu costumo colocar alguns pilares para que a gente retome a frequência de parto vaginal que os países desenvolvidos têm hoje. Então, nós temos claramente que centrar a assistência na mulher. É ela que tem que ser o protagonista do processo, até porque o parto é dela, não é de nenhum profissional. Nós temos que garantir uma ambiência adequada.
grande parte das nossas maternidades, infelizmente, ainda não tem a ambiência necessária. Nós temos que ter uma equipe multiprofissional. Quando eu falo em equipe multiprofissional, eu tenho uma diversidade de atores que podem atuar conjuntamente, reduzindo a frequência de cesárea desnecessárias. Obstetra, enfermeira obstetra, a doula. Hoje a gente tem a inclusão do profissional da fisioterapia também nessa assistência. Então, gradativamente, as coisas começam a se reorganizar para que a gente tenha essa retomada. Então, nós falamos no protagonismo feminino, na ambiência, na equipe multidisciplinar, e vem uma coisa que a gente não pode esquecer: remuneração adequada. Então, essa equipe também tem que ser adequadamente remunerada para que ela esteja disponível para uma assistência de qualidade, humanizada e centrada na paciente. E só para que não reste dúvida, em uma gestação que não tem nenhuma característica patológica, em uma gestação saudável, o parto natural ele é a via preferível. Sem sombra de dúvida. Traz muito mais benefícios para a mulher e para o bebê. Nós não podemos também achar que a cesárea não pode ser feita ou não deve ser feita em condição alguma. A cesárea é salvadora, ela é um tipo de procedimento que salva a vida materna ou do bebê, e quando utilizada de forma adequada, o binômio será sempre beneficiado. Talvez o que tem que ser questionado é aquela cesárea programada já no começo da gestação. Olha, vai ser data tal daqui a tantos meses. Até porque esses planejamentos feitos de forma muito precoce, a gente não tem garantia de amadurecimento do bebê e a gente pode trazer um transtorno maior com a prematuridade. Muito bem. A gente sabe também, fazendo essa discussão de saúde do cérebro do bebê e pré-natal, a gente sabe que para manter a saúde do nosso cérebro, do meu, do seu, a alimentação é um fator importantíssimo. A alimentação do bebê em formação, do feto, vem da mãe. E aí eu pergunto, ela tem que tomar cuidados especiais durante a gestação? Tem. Eu diria que a mudança de estilo de vida ou uma adequação de estilo de vida, de preferência pré-gestacional ou durante a gestação, ela é fundamental. Então, uma orientação dietética adequada para garantir os nutrientes necessários, para que ela tenha nutriente necessário para manter o seu bebê, uma atividade física regular. Veja que interessante, Eduardo. Um trabalho recente mostrou que a inclusão de 140 minutos de atividade física por semana reduz em 40% as síndromes hipertensivas. Puxa vida. Isso dá 20 minutos por dia. 20 minutos por dia. Quando eu associo isso a uma alimentação adequada, eu reduzo hipertensão, eu reduzo diabetes, eu reduzo parto prematuro. Com duas intervenções que são promoção de saúde. Lógico, nós vamos ter necessidade de fazer suplementação de algumas substâncias, de alguns minerais, de algumas vitaminas, e a gente tem hoje evidência científica sólida que nós devemos fazer para todas as gestantes: o ácido fólico para prevenção do defeito aberto de tubo neural, o ferro, que infelizmente a gente não consegue fazer essa reposição exclusivamente com adequação dietética, e o ferro está associado com redução de frequência de anemia, e eu reduzo a anemia, eu reduzo a hemorragia pós-parto, que é a segunda causa de morte materna. Ômega 3, o ômega 3 tem uma associação principalmente com melhoria de saúde cerebral fetal. Vitamina D, que tem alguns estudos mostrando uma associação com redução de prematuridade. E agora começaram a surgir alguns trabalhos, mas ainda sem uma evidência científica nível A, com a reposição de colina. Ainda não tem uma evidência científica que a gente precisa fazer para todas as mulheres, mas é algo que tem que ficar no radar de todo obstetra. Se a gente pensar exclusivamente em hipertensão, todas as mulheres que tiverem deficiência de ingestão de cálcio, elas devem fazer entre 500 a 2 gramas de cálcio por dia, que isso também está associado com a redução de pré-eclâmpsia. Fora isso,
Todo o resto é perfumaria. Tá. Mas você vê que com intervenções que não são complexas, você já consegue fazer uma grande diferença. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E quando a gente puder contar com a ajuda dos nossos amigos nutricionistas, também uma participação importante. Fundamental. Se entender que nós temos ações básicas que devem ser seguidas e não uma série de outras intervenções, sejam elas terapias intravenosas sem fundo científico adequado, suplementação vitamínica venosa sem fundamentação científica adequada, que não vai trazer nenhum benefício adicional, Sim. que acaba estressando essa mulher quando ela não tem condição de pagar por isso, porque não está disponível no Sistema Único de Saúde e que eu não tenho a abrangência que eu preciso para reduzir mortalidade. O que o Edson quis falar com muita elegância foi do soro colorido, viu? Não tem base nenhuma. E aproveitando para mandar um abraço para a nossa querida Carla Laprovita, nutricionista, especialista na saúde materno-infantil, e que tem um episódio já com a gente discutiu bastante sobre nutrição e os efeitos no cérebro. A gente vai deixar na descrição aqui desse episódio o link para o episódio com a Carla. Agora, Edson, além de não fugir de polêmica, a gente não foge também de tabu. Atividade sexual durante a gestação. O que se recomenda, o que é que pode, o que é que não pode? É interessante, Eduardo, porque a gravidez ela é cercada de mitos e tabus. E nós estamos vivendo uma era em que a gestante praticamente é proibida de tudo. E quando a gente busca uma referência bibliográfica adequada para isso, nós não encontramos. Fora as mulheres que tenham sangramento vaginal ativo, alguma doença sexualmente transmissível em atividade ou não tratada, que esteja em trabalho de parto prematuro, ou que tenha um encurtamento grande do colo do útero, nenhuma outra gestante tem contraindicação para namorar. Certo. Então a atividade sexual não é proscrita para a enorme maioria das mulheres. Se a paciente não tiver fator de risco, não aumenta a chance de trabalho de parto prematuro, não aumenta risco de processo de problemas infecciosos, não aumenta chance de desencadear ou de impedir um parto vaginal e não tem limite de idade gestacional. Tá certo. Então, mais uma informação fundamental que vai contra muitas vezes o senso comum, não é? É importante esse esclarecimento. Agora, puxando de novo para a nossa área de interesse do sistema nervoso. Os fatores mais ameaçadores ao sistema nervoso do bebê assim que nasce, isso na nossa prática, são alterações genéticas, e aí você envolve as mais variadas síndromes, os fatores ligados a infecções congênitas e também aqueles relacionados ao uso de substâncias. Então vamos passar rapidamente por cada um desses 3 elementos, como é que a gente se defende, como é que a gente defende o binômio mãe-bebê de cada um deles, como é que a gente pode detectar precocemente alterações genéticas. É importante a gente voltar para a avaliação pré-concepcional. Na avaliação pré-concepcional, nós já identificamos se essa gestante tem um risco, essa mulher tem um risco maior ou não de passar por esse tipo de problema. E aqui vai um alerta. Idealmente, as mulheres deveriam engravidar com menos de 35 anos. Porque nós sabemos que há um incremento da frequência de alteração de formação, principalmente a síndrome de Down, após os 35 anos. E outras síndromes genéticas também se tornam mais frequentes. Então, tem crescido na literatura a frequência, as mulheres assumiram um papel de destaque, um protagonismo profissional e, em virtude disso, retardaram a maternidade. Uma publicação relativamente recente, de dezembro de 2023, mostrou que nós tivemos um aumento de 800% de gestações após os 35 anos.
e automaticamente nós tivemos um aumento de frequência de desordens genéticas. Então, se avoluma na literatura a recomendação naquelas mulheres que têm condição financeira para fazer isso, do congelamento de óvulos. Então, é uma medida que mitiga, de uma certa forma, a redução de frequência de síndromes genéticas. Perfeito. Da parte infecciosa. Novamente, a avaliação pré-concepcional é importante. A gente tem um arsenal de rastreamento que nós fazemos de forma rotineira, como o rastreamento de rubéola, que hoje, com a vacinação, essa frequência caiu, graças a Deus, muito. Citomegalovírus, a parasitose que a gente adquire quando come algum alimento contaminado, que é a toxoplasmose. E nós tivemos, num passado bem recente, uma arbovirose, que foi o Zika vírus, que teve uma associação com aumento de frequência de microcefalia. A rubéola, com a vacinação, eu acho que a frequência hoje é extremamente pequena, de pacientes que são soronegativas para a rubéola, mas o aconselhamento das pacientes que são soronegativas para citomegalovírus, principalmente aquelas que são trabalhadoras da área da saúde, médicas, neonatologistas e pediatras, trabalhadoras de serviço de transplante, trabalhadoras de serviço de hemodiálise. Essas mulheres devem redobrar o cuidado com a infecção pelo citomegalovírus, principalmente no primeiro trimestre. E para a toxoplasmose, toda a orientação sobre redução de alimentos crus, de carne mal passada, de sushi, sashimi, porque automaticamente o alimento cru, pela manipulação, aumenta essa frequência, de leite não pasteurizado, mas não tem a ver com a criação do gato especificamente. Então, a mulher que cria gato não precisa se desfazer do gato porque é toxoplasmose negativa. Para você ter uma ideia como é interessante, dependendo do grupo populacional que a gente conversa e que a gente pesquisa, nós fizemos um trabalho há uns 5 anos na maternidade escola, né, a maior maternidade pública do estado, para tentar identificar qual foi o alimento que esteve mais associado com o aumento da prevalência de toxoplasmose durante a gestação. E para nossa surpresa, o que apareceu foi o din-din. Eita. O sacolé, o picolé de saquinho, e que nós tivemos muita dificuldade de fazer essa tradução para publicação em literatura internacional. Mas só para mostrar que o quão você tem que ficar atento, porque nós temos, numa mesma população, possibilidade de ter contaminação por um determinado tipo de parasita com alimentos completamente diferentes. Sim. Tá? Então, aquela recomendação de que a gestante não come sushi naqueles meses é verdade. Que é o seguinte, há uma grande discussão, os ingredientes do sushi, eles não estão associados com a transmissão direta do parasita. É a manipulação. É diferente da carne de gado, da carne de carneiro, da carne de frango, da carne de porco, porque esse sim vai estar lá o cisto do toxoplasma e vai fazer uma transmissão direta. O sushi, o sashimi é pela manipulação. Então, se você tem como, você conhece quem vai fazer aquele preparado e tem como fazer uma limpeza diferente, você pode fazer o uso, mas com muito cuidado. E como é o cuidado redobrado para evitar citomegalovírus? O citomegalovírus é principalmente com os trabalhadores da área da saúde. Tá? Nós temos uma frequência alta de citomegalovirose na infância, então as pediatras devem redobrar o cuidado com lavagem de mãos e uso contínuo de máscaras. As mulheres que trabalham em serviço de hemodiálise, o contato com esses profissionais, porque tem uma transmissão mais frequente. E nas pacientes que são transplantadas, em virtude do uso de imunossupressor, elas têm infecções oportunistas, e essas infecções oportunistas, numa boa parcela delas, são por citomegalovirose e acabam contaminando a gestante. Isso interessa demais para a gente da neurocirurgia pediátrica, porque muitas vezes, além da malformação que pode atrapalhar o desenvolvimento neurológico da criança, muitas vezes, tanto a toxoplasmose quanto a citomegalovirose, elas acabam acarretando a hidrocefalia, que depois vão exigir o tratamento cirúrgico. E o Zika, não é? Esse pesadelo que a gente viveu aí, principalmente nos anos 2015, 2016,
2017, caindo do mesmo jeito que a gente não sabe como é que surgiu. Do mesmo jeito que surgiu. Como veio, foi ainda bem. Mas houve casos de crianças com Zika e com hidrocefalia. Ou seja, além da atrofia cerebral dando a cabeça pequena, né, microcefalia, ainda tinha acúmulo de líquido. E até hoje o artigo mais referenciado na literatura mundial sobre hidrocefalia e Zika é nosso, aqui, de nossa autoria. Então, é importantíssimo a gente estar atento a esses agentes que ainda estão ativos, né, e atentos também, tomara que nunca aconteça um ressurgimento aí da Zika. E quanto ao uso de substâncias, medicações, as gestantes, as famílias ficam muito preocupadas com o uso das medicações. Qual é a recomendação nesse sentido? Novamente, a avaliação pré-concepcional. A gente vive um momento de hipermedicalização. Recentemente, a gente tem ouvido falar na mudança, inclusive, de prescrição do Zolpidem, né? Em virtude dessa frequência, a gente acaba podendo ter desfecho diferente. Então, a orientação pré-concepcional de saber se realmente aquela medicação ela tem obrigatoriedade de se fazer uso e tentar encontrar dentro daquelas medicações que foram elencadas como estão fazendo uso, aquela que tem menor efeito sobre a gestação e sobre o bebê. Exemplos muito claros sobre isso, por exemplo, antihipertensivo. Alguns antihipertensivos têm uma associação direta com alteração de formação, não cerebral, mas, por exemplo, renal. Então, medicações que são frequentemente utilizadas como inibidores de enzimas conversoras têm uma associação direta com lesão renal definitiva. Captopril, enalapril. Então, a identificação desse uso pré-concepcional, a orientação adequada e a mudança do tipo de substância reduz automaticamente a frequência desse tipo de problema. E se a gente identifica no primeiro trimestre, a gente, infelizmente, muitas vezes perdeu a oportunidade. E a janela de embriogênese, né, até 8, 10, 12 semanas, a depender do órgão que a gente está pensando em termos de desenvolvimento, e depois da lesão feita, a gente não tem como voltar atrás. Depois disso, depois da 12ª semana, a gente vai ter mais o desenvolvimento funcional. Então, nós podemos não ter especificamente uma alteração morfológica, mas nós podemos ter uma alteração funcional específica. Ou seja, essa assistência precisa ser desde muito cedo, né? O sistema nervoso, por exemplo, no primeiro mês ele já passou pela neurulação primária. Acabou, se não foi feito o que deveria ser feito, nós perdemos a oportunidade. E há algumas medicações que são de uso muito corrente. Aí eu lembro do ácido valproico, por exemplo, e é irônico porque ele serve para tanta coisa: depressão, transtorno bipolar do humor, epilepsia, enxaqueca. Então ele ajuda em tanta coisa e ele tão maléfico para a formação do sistema nervoso do bebê. Então tudo isso precisa ser detectado muito cedo. Agora, Edson, vamos entrar finalmente num tópico que é tão importante para nós, que é a cirurgia materno-fetal, né? O tratamento cirúrgico de alterações da formação do bebê, no nosso caso principalmente do sistema nervoso, ainda dentro do útero, no período fetal, em que a mãe passa por um procedimento cirúrgico para que a gente tenha acesso ao tratamento cirúrgico do feto, do bebê. E é muito legal conversar disso porque o nosso país é destaque em cirurgia materno-fetal, em neurocirurgia fetal, como o professor Sérgio Cavalheiro gosta de falar. Então, o professor Sérgio Cavalheiro e o professor Moron, lá da Unifesp, eles foram pioneiros no Brasil no tratamento da mielomeningocele fetal, tem uma casuística muito grande, e, de certa forma, apadrinharam o serviço de Fortaleza. E quando a gente lembra que o MOMES, né, o estudo que comprovou que é bastante benéfico esse tratamento, Management of Myelomeningocele Study, ele é de 2011. E a nossa primeira cirurgia aqui foi em 2019. 8 anos entre o artigo que comprovou e a primeira cirurgia realizada aqui. Talvez tenha sido dos avanços da medicina que mais rápido chegou
na nossa terra, isso é muito gratificante. Além disso, o professor Sérgio Cavalheiro e a sua equipe já fizeram cirurgias para o tratamento de encefalocele, de hidrocefalia com derivação ventrículo-amniótica, não é? Com resultados muito interessantes. As aulas dele, as demonstrações, os artigos são realmente de encher os olhos. Bom, eu me considero privilegiado, felizardo de estar exercendo essa nossa área em um momento em que uma doença importante da nossa área, que é a mielomeningocele, passou por essa revolução. Como é que você se sente? Primeiro, como você, eu me sinto privilegiado, né? E aí você historiou muito bem desde do artigo, do trabalho original, que motivou uma grande mudança no conhecimento da meningomielo e o investimento para que mais centros pudessem fazer isso. E eu me lembro do nosso jantar em 2019, quando nós juntamos um grupo de abnegados e resolvemos que estava na hora da gente propiciar, inicialmente, principalmente para a mulher mais carente do nosso estado, um tratamento igual ao que é feito no mundo inteiro, né? E aí a gente teve a oportunidade de ter o matriciamento do grupo da Unifesp, que de forma muito generosa nos recebeu e veio fazer o primeiro caso conosco em Fortaleza, numa maternidade pública, exclusivamente SUS, que continua ainda hoje operando esse tipo de caso, e isso emociona, principalmente porque nós temos no grupo pessoas como você e o Aldo que não têm uma relação direta no SUS, na maternidade escola, que é a única maternidade que faz esse tipo de procedimento, e que vão lá de coração ajudar a beneficiar aquela família, né? Porque a família que tem um bebê com meningomielo e se beneficia do procedimento mudou radicalmente aquela história. E para mais do que isso, nós estamos palmilhando uma estrada para os nossos alunos que devem ver isto como exemplo de que é possível ofertar da melhor forma, com os melhores profissionais no SUS e automaticamente, se houver possibilidade, depois expande para a parte privada, mas é importante que a gente veja que a população mais carente deve ser inicialmente a mais beneficiada. Isso é um senso de missão, né? A gente aproveita para mandar um grande abraço para o Dr. Aldo Melo, cirurgião pediátrico, Dr. Erlânio Costa, também especialista em medicina fetal e ultrassonografia, a doutora Fernanda Castro, anestesiologista. Esse talvez o núcleo mais duro, o núcleo central, que foi até São Paulo, que está há muitos anos envolvidos. E é engraçado, né? A expressão é antiga, mas funciona. É o sonho que se sonha junto. Depois, conversando, a gente viu que muito antes até de nos conhecermos, cada um já tinha alguma coisa em medicina fetal, em neurocirurgia fetal, pesquisando, encaminhando, fazendo modelo experimental, até que a gente pudesse iniciar o programa aqui na cidade que está consolidado, aumentando aí a sua casuística. É importante, Eduardo, também a gente comentar que existem outras cirurgias fetais que têm relação com desenvolvimento neurológico que não são contabilizadas porque não são operadas diretamente à parte cerebral. Exemplo, a síndrome de transfusão feto-fetal, que é uma complicação da gemelaridade, em que os fetos eles dividem a mesma placenta. E eventualmente, quando o tratamento intraútero não é possível de ser feito, a passagem de substâncias tromboplásticas de um feto para o outro, causando leucomalácia no feto que está recebendo essas substâncias e automaticamente chegando para você numa condição bem mais complexa depois do nascimento. Algumas cirurgias torácicas, como hérnia diafragmática, quando eu resolvo esse problema intraútero, eu reduzo a prematuridade, automaticamente reduzo a frequência de hemorragia cerebral, reduzo a frequência de hidrocefalia, chega menos paciente para você. Algumas patologias cardíacas da mesma forma. Sempre a cirurgia fetal tem o papel de minimizar
a questão da doença, mas também se associar à redução da prematuridade com o bebê comprometido. Perfeitamente, porque se o cérebro, por um lado, ele influencia em todo o corpo, todo o organismo também influencia na saúde do cérebro. Então, é preciso enxergar o bebê em formação, o ser humano em formação, de um modo global. Agora, saindo um pouquinho da parte técnica, mas permanecendo com os dois pés muito bem ficados na parte médica, como é que a gente conduz, como é que a gente encara na hora do diagnóstico de uma malformação ou de uma complicação da assistência ao parto? Porque hoje em dia a sensação que a gente tem é que todos os fenômenos e os processos da vida estão idealizados. Tudo hoje é instagramável. Então o ultrassom vai logo para o feed e para o stories. A assistência ao parto é toda registrada como se fosse um evento, não é? E aí, na hora que aparece uma malformação, uma alteração do desenvolvimento embriológico, como que a gente se prepara para acolher essa família com algo que não era esperado? Eu acho que a peça-chave nesse acompanhamento chama-se acolhimento. Então, esse bebê idealizado, esse bebê pensado há muito tempo, esse bebê que é uma história de família, de repente, tudo vai abaixo. Então, o acolhimento dos profissionais, e aqui eu chamo a atenção da importância, mais uma vez, da multidisciplinaridade. Então, o profissional obstetra que está fazendo o acompanhamento pré-natal, ele tem que ter a sensibilidade e ele tem que estar preparado para acolher, mas principalmente para ouvir. Não é momento de falar muito, mas apenas estar perto e ouvir o máximo possível aquela família, dar o maior acolhimento possível, fazer os encaminhamentos necessários, estar disponível para todos os esclarecimentos para tentar minimizar aquela dor. A preparação durante o restante do pré-natal e o parto gradativamente vai ficando menos difícil. É infinitamente mais, eu não dizer tranquilo, mas menos traumático se eu tenho um diagnóstico intraútero e faço todo o aconselhamento desta família para o bebê que ela irá receber, do que o nascimento sem o diagnóstico. Então, eu diria que os passos principais são acolhimento, acompanhamento, humanização na assistência e ser o obstetra como deve ser. Obstare significa estar ao lado. Perfeito. A gente experimenta isso na neurocirurgia, especificamente nesse campo da neurocirurgia pediátrica, que é um mundo à parte. Primeira vez que eu participei de consulta de neurocirurgia pré-natal foi lá na França ainda, na especialização em neurocirurgia pediátrica, e hoje a gente costuma acolher muito as famílias que já têm um diagnóstico. A minha abordagem na primeira consulta, no primeiro contato, é exatamente essa. E o que eu percebo é que ao longo do acompanhamento a gente tem a oportunidade de mostrar que isso não é um rótulo, um carimbo, e que isso não é uma sentença de que não haverá uma vida plena e integrada. Se há uma coisa que eu posso falar dos meus pacientinhos que tiveram um diagnóstico de malformação do sistema nervoso, que tiveram assistência, e posso falar também das suas famílias, é que eles adoram a vida deles. E aí a gente vai caminhando para o encerramento dessa conversa muito agradável, aprendi demais, com a mesma pergunta que eu faço ao fim de todas as conversas com os grandes profissionais que a gente tem recebido aqui no canal. Você certamente inspira muita gente em todas as fases de formação, desde aquele estudante do ensino médio que quer entrar na faculdade de medicina ainda, até o residente avançado na sua formação. Que mensagem você diria para um jovem profissional que quer
prosseguir no ramo da obstetrícia e da medicina fetal? Que ele, primeiro, todo obstetra, ele tem que ter paciência. A paciência será a mola mestra do acompanhamento e das orientações dos casais durante toda a sua trajetória. Depois, atualização contínua. Nós somos eternos estudantes. E por fim, abrace a sua profissão, porque ela será o seu motivo de acordar alegre diariamente para fazer aquilo que você escolheu para a sua vida toda. Se sua especialidade foi escolhida pensando em fazer isso e você acorda alegre e vai fazê-la da mesma forma como você fez ontem, você será feliz. Puxa vida. A gente vem entrevistar querendo passar conteúdo para a audiência e acaba ganhando muito com uma conversa como essa. Edson, muito obrigado pela sua presença aqui no canal Conexão Neural. Se você gostou desse conteúdo, indique para alguém que você acha que também vai se interessar por ele, principalmente dessas áreas que a gente englobou aqui, a obstetrícia, a medicina fetal, a ginecologia e também para aquelas famílias que estão esperando um novo membro, um novo componente para aquelas gestantes e para suas famílias. Se ficou alguma dúvida ou algum comentário, deixa aqui nos comentários do vídeo, nós vamos ter o maior prazer de interagir. Também entre em contato por meio das nossas outras redes sociais e já deixamos o nosso encontro marcado para a próxima semana, também em Conexão Neural.